Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de geometria espacial, dando continuidade ao que foi visto na aula anterior. Para lembrar que na aula anterior a gente adentrou o tópico de prismas, né? Falamos sobre os principais elementos de um prisma, trabalhamos com alguns exercícios para nos familiarizarmos com esses elementos, beleza? E na aula de hoje a gente vai falar sobre dois prismas notáveis, né? Com os quais a gente já teve contato ao longo da nossa vida escolar. O primeiro é o paralelepípedo retângulo e o segundo é o cubo, beleza? Vamos falar de diagonal, vamos falar de área total e de volume desses prismas. Então aqui eu coloquei duas imagens, né, que vão nos acompanhar durante todos os slides para facilitar aí a nossa visualização. Então aqui em verde, né, para começar, eu tenho o paralelepípedo retângulo. E o que é o paralelepípedo retângulo? A gente já conhece, né? Ele é um prisma reto, beleza? E as suas bases são o quê? Retângulos, né? Por isso que eu chamo de paralelepípedo retângulo. Então, aqui, ó, nas três dimensões, eu tenho o comprimento, que eu vou simbolizar sempre pela letra A. Eu tenho a largura, simbolizada pela letra B. E eu tenho a altura dele, simbolizada pelo C. Beleza? E aí eu tenho o cubo em amarelo. E o que é o cubo? O cubo, ele também é um paralelepípedo retângulo, né? Ele faz parte do conjunto dos paralelepípedos retângulos. Só que o cubo ele tem uma característica especial. Ele tem todas as suas arestas o quê? Congruentes. Então, todas as arestas do cubo têm a mesma medida. Então, se eu digo que o comprimento aqui ele é A largura também vai ser A e a altura vai ser A também. Beleza? Então, isso aí vai ser bem útil agora, quando a gente for trabalhar com diagonal, área total e o volume. Então, vamos lá. De maneira bem sucinta, vamos falar dos três, né? Aqui simbolizados pela mesma imagem. Vamos falar de diagonal. O que é diagonal, né, do paralelepípedo e do cubo? Diagonal é exatamente o segmento, vamos pegar aqui, ó, né, a nossa ferramenta, é um segmento que une um vértice até um outro vértice que não pertence à mesma face. Beleza? Então aí, ó, esse segmento que está atravessando o cubo. Ó. Peguei esse primeiro vértice, que eu vou marcar aqui em vermelho, beleza? E aí liguei com esse vértice aqui de cima, né? O que eles têm de especial? Eles não pertencem à mesma face, ó. Qualquer outro vértice que eu pegar, que não seja esse de cima, né, ele vai pertencer à mesma face que o vértice de baixo, né? Se eu pegar aqui dessa face, ó, qualquer um dos outros três vértices dessa face da esquerda, vamos usar aqui o laser, né, para a gente trabalhar. Se eu pegar qualquer vértice aqui dessa face da esquerda, ele vai pertencer à mesma face desse vérticezinho de baixo. O mesmo acontece com a face de baixo, com a face de cima e a face da direita. Beleza? E aqui no cubo, ó, também fica fácil de visualizar o que é a diagonal. Vamos fazer de azul. Então, aqui, ó, eu vou ligar esse vértice aqui de baixo até o vértice lá de cima, beleza? E eles dois não pertencem a uma mesma face. Então, isso que é a diagonal. Como é que eu calculo a diagonal, tanto do cubo quanto do paralelepípedo, em função das suas dimensões? Vamos lá, rapidinho. Para eu calcular a diagonal do paralelepípedo retângulo, eu vou calcular a raiz quadrada da soma dos quadrados das três dimensões. Então, vai ser essa expressãozinha que vai me permitir encontrar a diagonal. Se eu tenho A, que é o comprimento, o B, que é a largura, e eu sei que é a altura, né? Vamos botar aqui, ó, A, B e C, para eu encontrar a diagonal. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Eu vou encontrar exatamente a medida desse segmento aqui. Vou usar a mesma ideia para o cubo. Mas como o cubo tem as três dimensões iguais, não é isso? Que a gente viu? Eu vou fazer uma adaptação para essa formulazinha aí, ó. Eu vou ter que a diagonal é exatamente a raiz de 3 unidades de medida. Tudo bem? Aí, se eu trabalho com o cubo, a raiz de 3, se eu trabalho com o paralelepípedo retângulo, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada. Beleza? A gente vai já trabalhar com exercício usando essas duas ideias. Vamos lá para a área total. O que é a área total? A área total, né, eu vou usar a ideia de planificação. Então, se eu planificar todas essas figuras, né, a gente vai ter o que? Exatamente 6 paralelogramos, não é isso? Ou 6 quadrados, 6 retângulos, não é isso? E aí, ó, para eu calcular a área total,
fazer a seguinte notação, ó, AT, a área total, né? Primeiro aqui do paralelepípedo retângulo, né? Duas vezes a soma das combinações dos produtos. Se eu tenho aqui, ó, ABC, vou multiplicar duas vezes. Combina AB mais combina outras duas. BC mais combina outras duas. Acho que estão faltando, né? AC. Beleza? Então, vou pegar aí, ó, todas as combinações possíveis, né? Usando duas dimensões aí desse paralelepípedo retângulo, né? Vou somar esses produtos e multiplicar por 2. Então, duas vezes AB, mais duas vezes BC, mais duas vezes AC. Beleza? Já aplicar também. E aí, usando a mesma ideia, eu vou adaptar aqui para o cubo, né? Que é o que a gente está trabalhando agora. Então, a gente sabe que ele tem todas as arestas com a mesma medida. E para calcular a área total do cubo, 6 ao quadrado. Porque todas as faces aqui vão ser quadrados, beleza? E a área do quadrado a gente já sabe que é a ao quadrado. E quantos quadrados eu vou ter aqui? 6 faces. Então, 6 vezes a ao quadrado. Beleza? Então, tá aí o cálculo da área total de cada uma dessas figuras. Para finalizar o volume nada mais é do que o produto das três dimensões aqui no prisma, né? A gente vai generalizar depois para os outros prismas na próxima aula, mas já falando aqui desses dois prismas que a gente está trabalhando, né? O volume vai ser o produto das três dimensões. Ó. Então, o volume do paralelepípedo retângulo A vezes B vezes C, unidade de volume, beleza? E aqui no cubo, fazendo a adaptação, como ele tem as três dimensões iguais, né? A vezes A vezes A ao cubo. Beleza? Então, tá aí a expressão que dá o volume de cada uma dessas figuras. Então, vamos aplicar um pouquinho, né? Para a gente ser bem breve hoje. Próxima aula a gente trabalha com mais exercícios. Vamos lá. Calcule a medida da diagonal de um cubo, sabendo que sua área total mede 37,5 centímetros quadrados. Olha a informação que ele dá para a gente aqui, ó. A área total desse cubo, 37,5 centímetros quadrados. A gente acabou de ver, vamos voltar aqui, como é que calcula a área total do cubo? 6A ao quadrado, onde o A é exatamente a medida da aresta. Né? Então, vamos lá trabalhar com essa fórmula. Então, aqui é o nosso primeiro passo. 6A ao quadrado, que é a área do cubo, eu sei que calculando vai dar o quê? 37,5 centímetros quadrados. Com isso, ó, eu tenho aí uma equação, posso encontrar exatamente a medida da aresta. Então, vamos lá. Dividindo aí os dois membros por 6, né? Ou passando 6 dividindo. Vamos lá, 37,5 dividido por 6, eu vou ter o quê? 37,5 dividido por 6, eu vou ter exatamente 6,25. Então, eu tenho que A ao quadrado igual a 6,25. Para eu encontrar o valor do A, eu vou tirar exatamente a raiz quadrada de 6,25. Quanto é que é a raiz quadrada de 6,25? Vamos ajeitar aqui o A. Raiz quadrada de 6,25 é igual a 2,5. Beleza? Então, a aresta desse cubo aí, eu sei que mede 2,5 centímetros. Com isso, eu posso encontrar agora a diagonal desse cubo, né? Que é o que ele quer realmente no problema. Então, vamos lá. A gente sabe que a diagonal do cubo também é dada em função da medida da sua aresta, né? E a gente viu que a diagonal, vamos voltar lá em cima, a diagonal do cubo é a aresta vezes a raiz de 3. Beleza? Então, vamos lá. Se a aresta mede 2,5, então a diagonal vai ser 2,5 raiz de 3 centímetros. Essa é a resposta procurada para o problema. Beleza, pessoal? Então, aí bem fácil. Você usando aí dois dos conceitos que a gente viu, né? O primeiro para encontrar a aresta, o segundo, né, aplicando a ideia que a gente já tinha visto para encontrar a diagonal. Beleza? Bem facinho aí da gente praticar. Vamos para o segundo. Calcule a medida da terceira dimensão de um paralelepípedo sabendo que duas delas medem 4 centímetros e 7 centímetros e que sua diagonal mede 3 raiz de 10 centímetros. Então, vamos lembrar que para calcular a diagonal de um paralelepípedo, né, que é o elemento aqui que ele está falando, para calcular essa diagonal,
que eu uso? Diagonal igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das três dimensões. Então, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? E ele já dá essa resposta para a gente, né? Ele fala que essa diagonal, 3 raiz de 10. Então, eu venho aqui, ó, 3 raiz de 10. Beleza? E mais, ele fala que duas das suas dimensões, né, medem 4 e 7 centímetros. Então, aqui no lugar de duas dessas letras, eu posso substituir por 4 e 7. Então, vamos lá. Aqui no lugar do A, eu vou botar o 4. Então, fica 4 ao quadrado, mais, no lugar do B, eu vou botar o 7. 7 ao quadrado. E vou encontrar o valor dessa terceira dimensão, que é exatamente o quê? O C. Tudo isso igual a 3 raiz de 10. Tudo bem? Então, vamos lá. Para eu eliminar essa raiz aqui, ó, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Não é isso? Então, vamos lá fazer aqui a manipulação. Elevando o primeiro membro ao quadrado e o segundo, o que eu vou ter? Vamos lá. Aqui no primeiro membro, ó, a potência 2 cancela com a raiz, né? Vai sobrar só o radicando aí para mim. E aí, vamos lá. 4 ao quadrado, 16. Mais 7 ao quadrado, 49. Mais c ao quadrado, tudo isso igual a... E aí, elevando o segundo membro ao quadrado, ó, 3 raiz de 10 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, raiz de 10 ao quadrado é 10. E 9 vezes 10 é 90. Beleza? E aí, c ao quadrado igual a 90, menos 16, menos 49. E aí, c ao quadrado igual 90 menos 16, 74. 74 menos 49, 25. Beleza? E aí, extraindo a raiz quadrada do 25, eu chego à resposta de 5 centímetros. Ou seja, a terceira dimensão desse paralelepípedo só pode ser 5 centímetros. Beleza, pessoal? Mais um exercício aí bem facinho da gente trabalhar, né? Ele me fornece o valor da diagonal e pede a medida da terceira dimensão, conhecendo duas delas. Tudo bem? Vamos para mais um para a gente finalizar, que é o nosso último exercício, rapidinho. Com 42 cubos de 1 centímetro de aresta, formamos um paralelepípedo cujo perímetro da base é 18 centímetros. A altura deste paralelepípedo em centímetros é... Então, vamos lá. Eu tenho 42 cubos de 1 centímetro de aresta, ou seja, cada cubozinho, né, ele tem volume 1 centímetro cúbico, e 42 desses cubos resultam em 42 centímetros cúbicos. Reunindo esses cubos, eu formo um paralelepípedo. Então, o que eu concluo? Primeiro de tudo, eu concluo que o volume desse paralelepípedo ele é 42 centímetros cúbicos, né, se eu juntar esses 42 cubos. Beleza? E aí eu sei que para eu calcular, né, o volume do paralelepípedo, eu vou fazer o produto das três dimensões, A vezes B vezes C. E aí, multiplicando essas três dimensões, eu vou ter exatamente o 42. Tudo bem? E aí eu quero saber a altura, né? Suponha que a altura seja o C. Né? No nosso exemplo, a gente colocou a altura como sendo o C. O que eu tenho de informação? Eu tenho que, lá nesse paralelepípedo, o perímetro da base é 18 centímetros. Então, vamos lá, fazer aqui um rascunho. Eu sei que a base é um retângulo, né? Imagine que isso aqui é um retângulo. E aí ele tem dimensões A e B, certo? Então, AB também. O perímetro disso aqui é 18 centímetros. Ou seja, 2A mais 2B é igual a 18. Né? Vamos simplificar isso aqui, ó. Dividindo os dois membros por 2, ó, o que eu vou ter? A mais B é igual a 9. Né? Essa informação aqui ela é importante para mim. Ó. O que isso quer dizer? Que se eu somar as duas dimensões, eu tenho que ter exatamente o quê? 9. E a outra informação que eu posso extrair, né, dessas dimensões da base é a seguinte. Ó. A vezes B, né, esse produto aqui, excluindo a altura, ele deve ser o quê? Um número que divide o 42. Né? Se eu isolar aqui o C, ó, C é exatamente 42 dividido por AB. Não é isso? Ou seja, além dessa soma dessas dimensões da base ser 9, né, eu preciso ter o quê? O produto entre elas,
sendo um divisor de 42. Então, a gente vai estabelecer aí essas possibilidades, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo, em forma de rascunho também, para a gente analisar. O que eu posso ter? Se a soma pode ser 9, né? Tem que ser 9, perdão. Eu posso ter aí, ó, o A como sendo 1, botar aqui o A, valores para o A e valores para o B. Uma tabelinha. O A pode ser 1 e o B pode ser 8, porque 1 mais 8 é igual a 9, beleza? O A pode ser 2 e o B pode ser o quê? 7. O A pode ser 3 e o B pode ser quanto? 6. O A pode ser 4 e o B pode ser quanto? 5. Beleza? E aí, ó, se eu for colocar aqui o A como 5, o B só pode ser 4. Se eu for colocar o A como 6, o B só pode ser 3. Ou seja, eu vou voltar para os valores da tabela que eu já coloquei. Então, aí para o A e para o B, independente quem seja A, quem seja B, eu tenho essas quatro possibilidades. 1 e 8, 2 e 7, 3 e 6, 4 e 5. Porque a soma resulta em 9. Beleza? E aí a condição que eu estabeleci aqui em cima, ó, que eu estou circulando em vermelho, o produto, ou seja, se eu multiplicar o A pelo B, eu tenho que ter exatamente um número que divide o 42. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, 1 vezes 8 é igual a quanto? 8. Só que o 42 não é divisível por 8, beleza? Então, eu já excluo essa possibilidade. O A não pode ser 1, nem o B pode ser 8, ou vice-versa. Tudo bem? Vamos aqui para a segunda. Ó. 2 mais 7 é 9, e 2 vezes 7 é igual a 14. E aí eu sei que o 14, né, ele é divisor de 42. Então, eu posso ter as duas dimensões da base sendo 2 e 7. Né? Se eu colocar 14 aqui, ó, no AB, 42 dividido por 14 é igual a 3, beleza? Vamos excluir as outras duas, vamos ver por que não podem, né? 3 mais 6 é 9 e 3 vezes 6 é 18. Só que o 18, ele não vai ser divisor de 42, então não posso ter 3 e 6, tudo bem? E aqui, por último, 4 mais 5 também é 9, 4 vezes 5 é 20, que também não é divisor de 42. O que sobra para mim? O 14, né? Esse produto sendo 14. Ou seja, as duas dimensões da base só podem ser 2 e 7. E aí a pergunta que ele faz, qual é a altura desse paralelepípedo, né? Para calcular a altura, que é aqui o C, eu vou dividir o 42 exatamente pelo 14, que é o produto, né, das duas dimensões que a gente acabou de ver. 42 dividido por 14, 3 centímetros. Letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Então, esse terceiro exercício aqui é um exercíciozinho com uma análise um pouquinho mais avançada, mas também é um exercício fácil, né? Um exercício que você pode estar treinando aí o seu raciocínio. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando dos elementos, né? Diagonal, volume, área total, né? Do paralelepípedo, retângulo e do cubo, com alguns exercícios bem básicos, né? A nossa ideia é fazer uma introdução, né, desses conteúdos e depois trabalhar somente com exercícios, né? Aumentando o nível, pegando questões de prova e melhorando aí o nosso conhecimento. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Espero que estudem, né, que revisem, que tirem suas dúvidas. E eu vou estar sempre aqui à disposição para sanar todas elas. Muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem todos com Deus. Bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.